Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura silabada. A leitura, gente, é algo que eu venho estudando aí nos últimos anos. Na verdade, depois que eu escrevi o livro Neurogênese da Educação, da Alfabetização, eu acabei me aventurando pela área da leitura, porque eu achei que o que eu tinha aprendido até ali não era suficiente. E daí eu fiz várias descobertas depois disso. E uma delas eu vou trazer nesse vídeo, que é sobre a leitura silabada, que é uma coisa aí que o pessoal reclama muito quando as crianças chegam no terceiro, quarto, quinto ano, que falam, o meu aluno não sabe ler porque ele lê silabando, leitura silabada, né? Eu vou explicar para vocês o que que é essa leitura silabada e por que que o aluno fica desse jeito. E como você deve evitar esse tipo de coisa, né? Por enquanto, eu vou trazer isso a nível de informação. Pode ser que mais para frente eu coloque um curso no clube de membros para poder trazer atividades aí de oficina de leitura para os alunos não ficarem com essa leitura silabada, né? Porque isso daí é bastante prejudicial para os processos leitores. Vamos começar? Começar aqui, vou colocar aqui ó, nos slides. Aproveita, gente, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe sempre o vídeo, nunca atividades com seus colegas, porque assim você contribui para uma maior valorização do profissional e você não cria aquele profissional cômodo, né, que recebe as coisas de mão beijada e não valoriza. É por isso que a gente não deve dar coisas de mão beijada. A gente fornece o link da informação. Se ele quiser, ele vai atrás. Se ele não quiser, ele vai continuar na mesma. E quem sabe um dia se incomode e saia do banquinho para dar lugar para alguém que se interessa, né? Então, a leitura silabada, o que que ela vai ser? Ela é um modo de ler próprio de pessoas que estão passando pelo processo de reconhecimento da leitura, né? Então, é muito comum as crianças ou até adultos, aí no caso de EJA, né, que estejam passando pelo processo de reconhecimento leitor, que é a primeira fase, né, o primeiro protocolo leitor. Essas pessoas elas acabam silabando. E como que é silabar uma palavra? Eu vou mostrar um exemplo para vocês e depois a gente vai voltar nesse exemplo para explicar como que não silaba, tá? O exemplo é assim, ó. Z, tá. Vejam que conforme eu leio, eu fiz questão de fazer sumir as sílabas, né? Então, as sílabas juntas, se vocês lerem na sequência, dá uma palavra, que eu ainda não vou falar qual é. Mas na mente da criança, as crianças que leem silabando, elas vão ler de fora para fora. Então, é da boca para fora, né? E por isso elas não conseguem alcançar a compreensão leitora. É muito difícil, porque as sílabas elas não têm unidade de significado na língua portuguesa. Elas precisam estar compostas para que formem uma palavra para que elas tenham significado. Quando a criança lê silabado, é exatamente isso que acontece no cérebro dela. Ela vai ler e o cérebro dela vai bloquear. Então, ó, K bloqueou. Vai para a próxima tarefa. Próxima. Tá. Ela leu as sílabas. Não quer dizer que ela tenha lido a palavra. E sem ela ler a palavra, ela não compreende. Então, é bastante nocivo, na verdade, preocupante, quando um professor de primeiro ano fala que conseguiu fazer a criança ler. Ela ainda está silabando, mas depois o professor se vira. Não é assim que acontece, tá? Não é o professor da outra série que deve se virar. É o professor desta série, é você que está ali com o aluno agora, que precisa dar um jeito nisso. Se a criança está lendo em voz alta, silabando, já no primeiro ano é preocupante. E eu vou explicar por quê. Bom, dito isso, para eu poder explicar o porquê, a gente precisa dar uma retomada nos processos leitores,
ou processos de leitura, que estão aí na nossa escola para professores, dentro do clube de membros do YouTube, que caso você tenha interesse, eu vou deixar o link embaixo no resumo do vídeo. Você pode se inscrever. Por R$ 6,99 você consegue entender melhor cada um desses processos, com exemplos, né? Eu falo o que tem em cada um, fica mais fácil aí de compreender. Mas para o vídeo a gente vai relembrar aí os processos leitores, porque eu já trouxe ele em outros vídeos, tem gente que talvez seja o primeiro vídeo aí, né? E eu dividi eles por cores, gente, para a gente poder identificar na explicação da leitura silabada onde está cada um deles. Eu já adiantei para vocês que a leitura silabada é do processo de reconhecimento. Então, toda vez que eu falar do processo de reconhecimento, a gente vai usar PR em rosa. São as iniciais, né? Processo de reconhecimento. Processo P, R, reconhecimento. Compreensão vai ser o PC, amarelo. Fluência vai ser o PF, azul. E a motivação vai ser o PM, verde. Eu não vou entrar na motivação aqui, mas ela também está presente em alguns processos, tá? Em algumas atividades, em algumas estratégias. Mas ela é um pouquinho mais aprofundada, porque se você não entende reconhecimento, compreensão e fluência, você não vai entender motivação, que ela é um pouco mais abstrata, né? Então eu não vou me aprofundar, mesmo porque eu só me aprofundo no clube de membros, né, gente? Aqui no YouTube eu fico bem superficialzinha, porque a intenção é que você se forme, não que você se informe. Vamos falar um pouquinho da compreensão, tá? Vamos voltar naquela palavra que eu li lá no começo, né? A gente tinha lido K, mi, Z, tá. Lendo dessa forma, o aluno não vai ter uma compreensão da palavra, porque a gente tem aí a palavra partida, né? Ela está em sílabas, então cada sílaba separadamente não faz sentido. Então, quando eu leio K, mi, Z, tá, eu estou prejudicando o processo de compreensão da criança, tá? O correto, a gente fala que é leitura de golpe. Em vez de ler silabado, a criança, no processo de alfabetização, já no primeiro ano, precisa praticar a leitura de golpe. A leitura de golpe é quando eu leio a palavra de uma só vez. Camiseta. Uma coisa importante, não adianta a criança ler separado e depois você fazer ela ler junto, em voz alta. Então, a leitura silabada ela tem um modo para acontecer e a de golpe tem um modo também. Então, ó, K, se eu ler assim, ó, K, mi, Z, tá. Eu faço com que a criança fique viciada na leitura silabada. Então, toda vez que ela for ler, ela vai ler no modelo de silabação. E isso vai fazer com que ela não automatize a leitura. E vai fazer com que ela não compreenda tudo que foi lido. E isso é bastante preocupante. Daí eu vou trazer aqui uma informação que a gente vai utilizar aqueles processos lá que eu falei para vocês. Tem alguns itens dessa explicação que estão em negrito, ou seja, eles estão aí destacados com o bold, né, o negrito. São 3 palavras: compreensão, automatização e decodificação. Antes que eu coloque, eu quero que vocês pensem quais processos que são relacionados à compreensão, automatização e decodificação. E daí eu vou explicar para vocês essa informação. A compreensão, gente, ela vai ter relação com a automatização, né? Para eu poder automatizar, para eu saber que a criança automatizou, eu preciso ler sem estar consciente da decodificação. Então, eu preciso ler sem silabar. A decodificação, a silabação, né, a leitura silabada, ela decodifica, ou seja, ela vai decifrar a sílaba, não a palavra, né? Então, se eu fico muito consciente da decodificação, que faz parte da silabação, leitura silabada, eu não consigo alcançar aquela parte de cima que é a compreensão, porque a compreensão, ela faz parte do processo de compreensão mesmo, né? É o processo em si. Mas a automatização, ela faz parte do processo de fluência.
Então, eu compreendo a palavra para eu poder automatizar e se tornar fluente. Porque a decodificação, ela é o processo de reconhecimento. Se eu coloco muita atenção na decodificação, eu não chego na compreensão e nem na fluência. É uma escala de leitura, né? Então, quando eu estou muito na decodificação, eu não consigo chegar na leitura de golpe, que é essa aí, camiseta. Às vezes a criança lê em voz alta, batata. Daí ela demora um tempo, pensa, batata. Mas esse tempo que ela pensa já criou um vício leitor. E isso vai prejudicar ela nos anos subsequentes. Aí, por isso que no primeiro ano já é necessário trabalhar assim. Ah, mas meu aluno não sabe nem escrever. Gente, leitura e escrita são processos diferentes, né? Vamos colocar a consciência em primeiro lugar, o estudo em primeiro lugar, que isso está faltando demais do professor do Brasil. Uma formação, não um certificado, porque certificado qualquer um, eu posso fazer um certificado e dar para você, não quer dizer que você tenha aprendido. A leitura e a escrita são processos diferentes. A gente pode ter uma criança que lê e não escreve e vice-versa. Então, se a criança não chegou, se a criança está silabando, é porque você trabalhou só a escrita, ela não tem processos leitores. Porque só a escrita chega na silabação, na leitura. Mas ela não vai além disso. Então, se eu não dou foco nas duas coisas, que é o meu dever enquanto alfabetizador, eu não consigo alcançar o que eu preciso. É a natureza da leitura. Eu coloquei até uma imagem aí de livros, né, nascendo aí de um pé de livros. É um livreiro aí. Para a gente falar um pouquinho da natureza da leitura. Nos vídeos anteriores que eu tenho feito, eu tenho falado muito desses 4 conteúdos, né? A gente tem o conteúdo factual e conceitual, que vão nos responder o que é aquilo. A gente tem o procedimental, que é o como, e o atitudinal, que é o porquê que eu estou lendo, né? Os processos leitores, eles são muito vinculados a um desses conteúdos. E é muito importante que o professor saiba os 4 conteúdos, porque é a base do nosso trabalho. No final desse vídeo, eu fiz um vídeo sobre esses 4 conteúdos e eu vou deixar ele aqui, caso você não se sinta à vontade ainda com eles, é uma oportunidade de você compreender melhor, porque eu vou voltar nesses conteúdos. E quanto mais você entender, mais fácil fica a sua aula, né? Porque isso tem a ver com a sua prática, não é uma coisa teórica. Ele parece teórico, mas você precisa enxergar na prática, senão sua aula não dá certo. Não adianta dar 1 milhão de atividades se você não domina esses 4 conteúdos. Então, a natureza da leitura, ela vai ser procedimental, né? Ela tem uma natureza assim porque ela é feita de protocolos, por isso se chama processos leitores, porque ela tem processos, procedimentos, protocolos para acontecer. Não adianta eu ser um professor que leio. Às vezes, é uma coisa que tem me preocupado bastante, até tenho comentado aqui internamente no Grupo Expolidória. Atualmente eu não faço seleção de pessoal, mas se eu fizesse, uma das coisas que eu incluiria na entrevista do meu professor não é preconceito, gente, é uma questão de competência, tá? Mas uma coisa que eu incluiria numa conversa informal com a pessoa que eu vou ver aula teste, de algum jeito eu chegaria na questão de séries e filmes, e eu iria perguntar, assim, como quem não quer nada, se a pessoa assiste dublado ou legendado. Porque se a pessoa assiste dublado, é porque ela não alcançou a fluência. E como que eu vou colocar na sala de aula uma pessoa que nem sabe o que é fluência? Ela não vai conseguir ensinar nem compreensão e nem fluência para a criança, né? Então, é bastante preocupante um professor que veja um filme dublado, na minha opinião, de formadora, tá? Não é uma crítica, não é um preconceito, é uma questão de competência leitora. Então, se eu estou avaliando uma pessoa que vai ensinar outra pessoa a ler, minimamente ela tem que ser fluente. Então, eu até comentei aqui internamente que se eu fosse fazer um processo seletivo, eu incluiria essa pergunta. Ah, e você tem serviço de streaming? O que que você gosta de assistir? Você assiste dublado ou legendado? Porque se a pessoa assiste legendado, é porque ela tem a velocidade leitora, a fluência, a precisão.
e a compreensão. Então, ela compreende pelo menos a leitura. É diferente de alguém que não consegue, que ela é só auditiva. Ela não tem o domínio leitor. Então, isso é uma coisa do cotidiano que vai mostrar aí habilidades profissionais. Eu gosto dessas coisas do cotidiano que mostram habilidades cotidianas, porque a gente consegue perceber a escola na vida da pessoa. É tão legal. É, assim, uma coisa fantástica, porque são poucas as situações que a gente consegue naturalmente, assim, encontrar nessas habilidades. Então, esse procedimental, ele vai fazer parte aí da natureza leitora e, por ser procedimental, vai acontecer do mesmo jeito que a gente anda, corre, nada, pedala uma bicicleta, né? Então, no começo, né, é consciente. Então, quando eu vou começar a ler, ou quando eu vou começar a andar, correr, eu presto atenção na ação, né? Então, quando eu leio lá, camiseta, eu estou prestando muita atenção no que eu estou lendo. Então, eu preciso estar consciente da leitura porque eu estou em processo de reconhecimento. É um protocolo. Com a prática, isso precisa se tornar inconsciente, porque quando você anda, você não pensa no andar. E quando a gente lê e compreende, a gente não pode pensar no reconhecimento dessa leitura. Que, assim, aquele exemplo que eu dei da dublagem. As pessoas que geralmente assistem coisas dubladas, pode ser por hábito, né? Mas também pode ser porque ela fala assim, eu não gosto de assistir legendado porque eu não consigo prestar atenção. Não consegue prestar atenção porque ela precisa estar consciente da leitura e ela perde a imagem, porque a leitura não é fluente, né? Então, por ser procedimental, a gente precisa primeiro ter a fase consciente, que vai acontecer a silabação, é natural, mas tem uma forma disso acontecer que o professor precisa conduzir dentro do protocolo de leitura. E tem uma parte que é inconsciente, que vai vir depois, que se o professor fizer certo o modelo, a criança chega nisso já no primeiro ano. A automatização, gente, precisa ser livre de erros, porque se eu leio silabado, eu vou automatizar silabado. Então, se você habitua a criança a ler assim, ó, o, pa, to, sa, iu, da, to, ca. Quando ela estiver lá adulta para ler um documento, ela vai ler meu, chefe, mandou, eu, porque é uma coisa que automatizou errado. E como que eu faço, Janaína, para ler, passar desse silabado para leitura de golpe? Vamos lá, é assim que a criança começa, né? As primeiras leituras são silabadas, porque elas são do processo de quem lembra. Quais daqueles 4 processos leitores a leitura é silabada? É normal, gente, a leitura silabada no processo de reconhecimento, mas a gente não pode habituar a criança a ler em voz alta ou a ler o tempo todo silabado. Não pode, tá? A leitura silabada, ela precisa ser sussurrada, porque a gente também chama ela de leitura interna. Então, a leitura de reconhecimento silabada, o processo de ler é sussurrado, né? Porque é um processo de reconhecimento. A atenção dela vai ser voltada a internalizar a leitura, não a ler para o outro. Então, a criança pode silabar. O problema está no jeito que a professora faz essa criança silabar. Nunca deve ser em voz alta. Então, ó, leia para você, depois você conta para mim o que você leu. Então, essa leitura sussurrada, aquela que eu dei, que era camiseta, seria assim, ó. Camiseta. Você deixa a criança pensando, ela precisa entender que o processo de reconhecimento é dela, não é meu, que sou ouvinte. Ela precisa internalizar essa leitura, porque ela precisa fazer essa leitura que está fora ir para dentro. Por isso que a gente faz sussurrado, para que o cérebro compreenda que não é uma coisa social. A leitura integral, que é aquela de golpe, né?
ela passa por um processo de golpe e se torna integral, né? Uma evolução. Leitura sussurrada, leitura de golpe, leitura integral. Ela é do processo de compreensão, ela não é do processo de reconhecimento. Mas ela também traz fluência, né? Mais para frente. Então, nesse momento da leitura de golpe, da leitura integral, é quando eu vou ler em voz alta para o outro. E a palavra já deve ser compreendida, por isso que é feita de uma vez só. Então, eu leio primeiro para mim, leitura sussurrada. Camiseta. Pego meu tempo para internalizar, eu olho para a professora e falo, camiseta. Porque quando eu falo de um golpe só, é porque eu entendi o que foi lido, né? Se a criança tiver que voltar na palavra e ler de novo, não, você faz ela ler sussurrado de novo, até que ela possa compreender. Não, você pode ler de novo, mas eu quero que você me fale a palavra inteira. Você precisa da palavra inteira. Esse é um dos motivos porque na escrita a criança não segmenta direito a palavra, porque na leitura não está sendo trabalhado isso também. Eles são processos separados, diferentes, mas eles têm algumas interligações. Essa é uma delas, a leitura de golpe, que vai fazer com que a criança escreva com a segmentação adequada, né? Tem algumas dúvidas que podem surgir. Quais atividades trabalham assim? Se meu aluno silaba no terceiro ou quarto ano, como que eu vou corrigir isso? Qual que é o procedimento de ensinar a ler? De que forma trabalho a leitura sem comprometer meu planejamento? Gente, tudo isso vai ser respondido ao longo dos vídeos ou então no clube de membros. Algumas dessas coisas já tem resposta lá no clube de membros. Nos 3 níveis do clube de membros do YouTube eu tenho cursos, né? O Raiz e o Cubo Mágico são para professor, mais voltados para professores, e a gente tem o Multiverso mais para neuropsicopedagogos, mas a gente tem lá o curso de processos de leitura no Membros Raiz, a R$ 6,99. A gente tem no Cubo Mágico o curso Entenda a Leitura para Ensinar a Leitura, porque ninguém ensina a ler sem conhecer como funciona, né? Porque se fosse assim, o pai mesmo ensinava, se ele souber ler, né? Não é, tem que ter uma profissionalização. E no Multiverso a gente tem um curso Leitura no Cérebro. Esse daí que eu coloquei a capinha é a última aula do curso, que é como ler a pessoa que não enxerga. Então eu vou desde como ler uma pessoa com visão, né? Eu vou passar por todos os processos aí, o reconhecimento, a compreensão, a fluência, mas dentro do cérebro, para eu falar como ler o disléxico e depois como ler a pessoa que não enxerga, porque o processo de leitura da pessoa que não enxerga tem uma relação com quem enxerga que é muito chocante, né? E daí nesse vídeo do multiverso, são vários vídeos, acho que são 10 a 12 vídeos, não lembro agora, que vão falar da leitura no cérebro, que no multiverso você consegue desenvolver ali, né? Se você gostaria de fazer parte do nosso clube de membros, que é onde realmente está a formação profissional aí de quem se importa com a carreira, eu vou deixar o link embaixo do vídeo. Se você tiver dúvida, eu vou deixar também o WhatsApp e o link da Cirlei, o link do WhatsApp dela, para você entrar em contato. Então, como que eu faço para pagar por Pix? Fala com a Cirlei. Quanto que é cada associação? Fala com a Cirlei. Começa por R$ 6,99. Como que eu faço para achar os vídeos? Fala com a Cirlei. Não estou conseguindo me associar. Fala com a Cirlei. Meu papel, gente, é o criativo e o de formação. Eu não faço atendimento, tá? Então, é sempre com a Cirlei. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já tá assim, né, gente? Brasil sem Janaína Polidori aí na formação não tá acontecendo. O clube de membros está fervendo, tô ficando feliz. E se você ainda não faz parte, faça parte que você não vai se arrepender, né? Você paga menos que um cafezinho por mês. E assim, se você não quiser continuar, o próprio YouTube, ele já corta, entendeu? Então é R$ 6,99, acabou o mês, ele não vai te cobrar de novo. Ele não é recorrente. Você só vai receber uma notificação. Quer continuar? Se você quiser, você ativa
e você continua membro. Se tiver dúvida nessa parte, você fala com a Cirlei. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Em breve eu venho com mais vídeos aí nesse teor também. Eu estou batendo aí em lição de casa, nos protocolos, né? Lição de casa, uso de caderno, letra cursiva, a questão aí da leitura para a gente poder trazer mais qualidade aí para o Brasil. Até o nosso próximo vídeo e bom trabalho para vocês, boa leitura.